Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal Cripto Investimentos. Nesta noite de segunda-feira, dia 20 de junho, né? Vamos falar sobre um assunto aqui, tá? Que já está há alguns dias aqui, sobre a Binance, né? Tá bloqueando alguns pagamentos via Pix aí, né? Transações por Pix de depósitos e retiradas, tá ok? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui e também falar sobre nesse contexto, o que você pode fazer, tá? Se você é interessante usar corretoras nacionais, tá ok? Como a Bitcoin Trade, o mercado Bitcoin. Eu, por exemplo, uso a Bitcoin Trade há 4 anos e vou dar aqui meu veredito como eu faço isso e sempre gostei de fazer do jeito que eu faço. E vou até falar que às vezes é muito melhor você fazer certas coisas para uma corretora nacional do que essencialmente para uma corretora internacional, onde você vai ter que fazer verificação, mandar documentação lá para fora, para uma corretora que você, né, que está fora do país, mas que pessoas fazem isso, né? E às vezes não preferem mandar para uma corretora nacional, achando que é pior. Às vezes é até melhor, né? Então, antes de tudo, peço vocês curtirem esse vídeo, se inscreverem no nosso canal, tá ok? Dá um joinha aí antes de iniciar esse vídeo, galera. Ó, já comecei, mas aí antes, curta o vídeo aí, tá ok? Para ajudar e se inscreva no nosso canal. Então, a notícia que foi aqui, galera, foi isso, que a Binance ela tá aqui trancando, porque na verdade, tipo assim que a gente pode falar, sempre existe nessas corretoras internacionais, sempre tem um banco, no caso assim, uma intermediadora que faz esse processo do Pix, né? De você fazer esse processo de pagamento do Pix, depois esse banco envia lá, faz um envio direto para essa corretora, tem todo um trâmite ali, tá ok? Então acontece que essas intermediadoras são nacionais e elas ficam sendo regidas e vigiadas pelo Banco Central. Então o que acontece? Para elas continuarem a prestar esse serviço para as corretoras, elas vão exigir que essas corretoras façam KYC, né? No caso que é a verificação de documentação e tudo mais, isso para passar para a Capital, no caso aqui, no caso que é da Binance, né? Tem outras corretoras que fazem com outras empresas que fazem essa transação, tá? Não é só a Capital, tá? Tem várias empresas que fazem, então essas corretoras internacionais fazem uma parceria aí, né, uma transação com essas empresas que são nacionais para elas poderem aceitar o Pix, né, para você mandar, e quando faz o inverso de você querer sacar, elas fazem o mesmo, né? Então acontece que isso está sendo uma pressão do Banco Central, tá? E a Binance, por exemplo, está travando, está vendo esse negócio de como ela faz, não faz, por quê? Ela tem que chegar num comum acordo com essa intermediadora, né? Se ela vai fazer isso mesmo, se ela não faz, porque se ela não acertar com a intermediadora bloqueia e não faz as transações, né? Porque ela vai estar ali, ela está sendo regida pelo Banco Central. Então, se ela desobedecer o Banco Central por ser uma empresa nacional, ela vai receber ali, né, tipos de punições. Então, se a Binance, por exemplo, não seguir o que a Capital faz, acaba-se o contrato de Pix e logo a Binance daqui a pouco não aceita mais Pix, entendeu? E isso ela não vai conseguir com outra empresa, que a empresa tem que ser nacional para fazer essa intermediação de pagamentos e recebimentos, tá? Isso vale para outras corretoras. O preocupante no caso da Binance seria o quê? Porque a Binance, a gente pode dizer, a Binance ela está tendo um escritório no Brasil, então ela fica muito mais suscetível, né, a ter uma punição ou para seguir mais as regras nacionais. Então isso às vezes não vale para outras corretoras. Tem corretoras aqui que eu trabalho, por exemplo, eu trabalho aqui, por exemplo, com a Max Global, tá? Que é uma corretora que precisa. A verificação dela é bem simples, tá ok? A verificação dela, você tem a verificação que você tenha completa, que você envia os documentos, aquela verificação normal. E tem a verificação simples, que é que você só bota o número das documentações, teu nome, ele faz uma verificação simples. Então o que acontece nesse caso? Você vai movimentar, vai comprar, vai sacar criptomoedas, né? Vai depositar criptomoedas, beleza, tranquilo. Se você quiser fazer Pix, essas transações dentro da corretora, ou quiser movimentar uma quantidade de bitcoins, né, de volume maior de ativos, você tem que fazer a verificação mais profissional enviando documentos. Assim também tem aqui na BitGet que eu estou usando, que eu estou gostando dessa corretora, tá aqui as duas, BitGet e Max Global, aqui embaixo. E a BitGet, por exemplo, ela é ainda mais tranquila que a Max Global até nesse ponto. Por quê? Porque a BitGet, por exemplo, ela não precisa de verificação nenhuma, né? Então você não precisa de verificação, vai lá, tira a senha, verificação do Google, tá?
as coisas normais de segurança que você faz ali, para você sacar a senha de 2 fatores, a contrassenha, tudo que você tem que fazer de segurança, tá ok? Mas se você movimentar até X ali, você não precisa fazer verificação nenhuma, nem em termos de documento, tá ok? E aí sim, se você quiser fazer movimentar um volume maior de dinheiro, né? E também, tipo assim, quiser usar o sistema de Pix, né? De depósito por Pix, isso tudo dentro da BitGet, aí sim você vai precisar de uma verificação. Mas o porquê dessa verificação? Porque tanto a BitGet, quanto a Max Global, tanto a KuCoin, quanto a Binance, elas usam uma intermediadora para fazer esses Pix. Então, muitas vezes as pessoas acham que, tipo assim, como é que a gente pode dizer? Você está numa corretora nacional, você fica muito mais suscetível ao Banco Central. Não é bem assim, tá bom? Não é bem assim que o Banco Central vai saber. Por exemplo, como eu falei, eu trabalho com a Bitcoin Trade há mais de 4 anos, tá? 4 anos mais ou menos ali. Sempre foi excelente a Bitcoin Trade, Pix rápido, faço para lá, envio. Sempre preferi assim, uma corretora nacional para mim fazer o Pix, né? Aí depende de cada um, né? Você fazer o Pix para lá e transferir para lá via Litecoin para qualquer outra corretora que eu goste, né? Isso só eu prefiro assim por ser uma corretora nacional. Mas é lógico, se eu tenho uma conta aqui e quero fazer um Pix, já fiz a verificação, por exemplo, na BitGet ou na Max Global, na KuCoin, eu posso transferir direto para cá, vou talvez pagar menos taxas, que eu não vou precisar aquela via de trazer o Litecoin da Bitcoin Trade para a corretora que eu quero, tá? Vamos supor, eu quero a BitGet. Se eu posso fazer direto para ela, para que eu vou usar a Bitcoin Trade para passar para a BitGet? Isso daqui é um exemplo, tá? Mas você tem outras coisas, por exemplo, a verificação eu tenho que ter numa corretora nacional, tipo a Bitcoin Trade. Beleza. Só que a Bitcoin Trade, por exemplo, apesar de tudo, ela não precisa de uma intermediadora, tá? Ela está fixada no Brasil, tudo no Brasil. Então o que acontece? Ela tem o próprio banco dela, tá? Então o que acontece? Quando ela passa o Pix ali, ela está fazendo a transação pro Pix do banco dela, sem precisar diretamente de ter uma intermediária fazendo isso, tá? Agora, muda muita coisa? Não, porque o banco que ele está usando, ou a intermediária que a Bitcoin Trade está usando, da mesma forma vão passar as informações para o Banco Central, tá? Isso não muda, tá? Então o que acontece? O único problema que tem aqui, de uma corretora internacional que tem um alto volume, é que geralmente, por exemplo, você usa uma corretora nacional, por exemplo, eu uso a Bitcoin Trade para fazer o depósito, transferir o Pix para lá, mandar uma criptomoeda para uma corretora de fora. Por que eu faço isso? Eu faço isso por causa do número de ativos que tem numa corretora no exterior, tá? Que não tem numa corretora nacional. É por isso que eu envio para fora, para comprar outros ativos que não tem numa corretora nacional, tá? Mas o que acontece? Quando eu trabalho numa corretora internacional e, por exemplo, aqui, como a Binance quer fazer agora, fica meio complicado, porque daqui a pouco a Binance também começa a querer fazer a verificação valer para tudo, entendeu? Valer inclusive até para transação de moedas, tá? Que é uma coisa que a gente tenta fugir. Você já tem essa verificação obrigatória na corretora nacional. Se você vai para uma corretora internacional, tipo, qual que seja, a Binance, a KuCoin, Coinbase, sei lá, a Coinbase nem está aceitando, né? Mas a KuCoin, BitGet, a Max Global ou qualquer outra que tem aí, você está indo para essas corretoras internacionais para geralmente fugir um pouco desse policiamento que é feito em cima de tudo que você faz, de todas as transações que você faz com as suas criptomoedas, né? Então o que acontece é que a Binance daqui a pouco ela não está só travada em fazer o KYC no caso para transferência do dinheiro, né? Ela também vai ficar travada e vai começar a querer que tudo que você faça você tem que ter o KYC. Tipo, daqui a pouco, né? Ah, não, eu vou te sacar uma grana, um ativo daqui para lá, ó, tu tem que renovar o KYC, mandar documentação. Já é um pouco assim, né? Já é, mas daqui a pouco isso começa a incrementar mais. Daqui a pouco vai te pedir 6 em 6 meses que você mande comprovante de residência novo, entendeu? Então isso é que é o perigo, né? Eu, por exemplo, não gosto de usar Binance e eu sempre falei, uma corretora nacional nesses casos, para você fazer essas transações é muito melhor. Porque você pegar uma corretora internacional, né, tipo a Binance, deu esse problema, ela trava tudo, você não tem nem como reclamar, tá? Para você reclamar ali, tá, vai reclamar, vai mandar, vai abrir ticket, o caramba 4 e não vai ter resposta, tá? Uma corretora nacional você consegue mais respostas em relação a isso e geralmente a corretora nacional ela já repassa isso automaticamente, a gente não fica suscetível a estar numa tranquilidade, não, estou numa corretora lá de fora, não vai ter problema.
Aí amanhã tranca teus fundos, porque fulano não passou, não passou. Então eu acho que é sempre melhor você fazer a verificação em todas as corretoras, independente daquelas que peçam ou não, para vocês não ficarem reféns disso acontecer. Ainda mais agora que tá se popularizando o Pix, né? Para corretoras internacionais, porque vai estar tendo várias intermediadoras fazendo essa função, né? Então vai se popularizar, que o Brasil é um mercado cripto grande, né? Então nós vamos passar a querer usar isso. Então é bom você já se adiantar e fazer essas verificações, tá? Para justamente não ter esse problema. Quanto à parte de receita, você tem que declarar, não adianta. Não adianta você fazer uma coisa, eu quero fazer uma coisa oculta numa corretora lá de fora. Tá, amanhã tu tem que trazer o dinheiro para o Brasil. Na hora que o dinheiro entrar na tua conta no Brasil, isso daí vai ser repassado para a Receita. É normalmente, tá? É tranquilo. Então não adianta a gente fugir muito. Agora, é um problema sim, de toda a movimentação que você passar a ficar fazendo dentro da Binance, por exemplo, daqui a pouco a Binance está repassando tudo que você faz, entendeu? Não só em relação a saques e depósito, né, que você vai fazer por Pix, para dentro da Binance, mas daqui a pouco a Binance está relatando tudo que você faz, qual é a criptomoeda que você compra, o quanto deu, para onde você mandou essa criptomoeda, né? Até saque de moeda ela vai começar a repassar. Aí é que mora o grande problema, né? Então eu prefiro ficar numa corretora que não está ainda no Brasil, tá? Que tem um escritório no Brasil. Eu não sei se isso é muito interessante para a Binance manter um escritório aqui, tá? Talvez sim, sei lá. É difícil saber esse negócio de regulamentar, eu não sou muito favorável a esse negócio de regulamentação não, tá? Mas então, galera, fica a dica aí, tá acontecendo isso com a Binance, tá tendo esse impasse, por isso que ela tá travando. Só que a gente não sabe como vai ficar para frente, se na frente ela vai, daqui a pouco, querer que você, tudo que você faça tenha que relatar alguma coisa. Aí já começa a ficar complicado, tá? Não é só de movimento. Tipo assim, não é só movimentar, eu preciso movimentar uma criptomoeda aqui para cá, para lá, você precisa do KYC, tá? Da verificação. Beleza, mas daqui a pouco não, eu movimentei o Bitcoin para cá, mandei o Bitcoin lá para outra corretora e pô, isso tá sendo repassado para o Banco Central, caramba 4, tá? Aí já começa a sair um pouco, né, do que é realmente as criptomoedas, né? Mas é assim mesmo, é a tendência, tá? Então é aquilo que eu falo, galera. Prefira fazer algumas coisas aqui. Então sempre recomendo ainda a Max Global e a BitGet, tá? Como eu já falei aqui, são duas corretoras que praticamente não precisam de, muito fácil de trabalhar, aceitam o Pix para quem quiser mandar e tudo mais, mas não estão aqui precisando de fazer altas verificações, entendeu? Você não precisa estar fazendo ali altas verificações, nada disso. A BitGet, por exemplo, nem verificação você precisa, né? Então, galera, fica a dica aí. Para quem quiser, eu prefiro ainda usar uma corretora nacional, por esses motivos que eu falei, e além também de volume. Corretora nacional prefiro usar, galera, para mandar dinheiro e receber dinheiro, tá? Não transacionar dentro dela. Eu só envio dinheiro como Pix para lá e envio para a corretora internacional que eu quero. Prefiro assim, tá? Porque no dia que o mercado estiver subindo, estiver valorizando muito, tiver aquele negócio, eu quero ver você mandar um Pix para a Binance e a Binance ficar 2 dias para contabilizar teu Pix. Sabe por quê? A corretora nacional ela não tem volume de transações para impactar nisso. Já uma corretora internacional, o volume vai estar tão grande de movimentação, gente depositando, gente sacando, que ela vai travar, vai colapsar e acaba que o teu Pix fica preso lá e não entra o dinheiro na tua conta e você perde o hype. Então só é aquela dica, né? Nem sempre aquilo que você acha ser mais fácil de você mandar dinheiro para a Binance, talvez seja a melhor solução. Tá ok, galera? Abraços aí e até mais.